Mas se você estiver aí com a sua Bíblia, depois de acabar essa leitura e puder manter aberta, é importante também. E antes de a gente fazer a leitura desses versículos, a gente perceber como é que Deus vai guiando a nossa vida e a nossa adoração a Ele. Então eu vou fazer aqui uma demonstração disso. Não é a única maneira que Deus está fazendo isso, mas é uma delas. Jesus te quer bem. Foi a primeira canção que nós cantamos hoje. E aí nós vimos como Jesus queria muito bem alguém que era cego. Depois nós cantamos então sobre essa misericórdia do Senhor sobre aqueles que eram cegos, mas agora eu posso ver e ouvir o Senhor me convidando a crer. Como aconteceu com aquele homem que era cego também. Como o presbítero Diógenes disse, inclusive enfrentando um desafio grande. E não só por causa disso, mas por todas as outras situações da vida dele, e isso é verdade para mim e para você, a gente tem que pedir ajuda ao Senhor. Nós precisamos de Deus, é o que cantamos agora há pouco. E se fosse para fazer uma encenação, uma filmagem daqueles acontecimentos, a trilha sonora já podia estar aí até bem definida, né? Começa com Jesus me quer bem, continua com onde a misericórdia está, e aí depois ainda vem, eu preciso de ti. Vamos cantar mais depois da mensagem, sobre verdades que nós encontramos agora também nesses outros versículos, João capítulo 9, versículo 35 até o 41, mesmo assentados, e agora acompanhando a leitura em silêncio, mas procurando de fato ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer ao seu coração. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Não só pela situação daquele homem, mas também por causa dessa liderança religiosa. O que nós temos aqui em pouquíssimas palavras do capítulo 9 de João, é uma situação que vai da escuridão para a luz. E para que a gente então possa agora olhar para o texto todo, é uma situação que a gente vai lendo com atenção e dá para entender bem, mas algumas coisas para nós observarmos. Jesus curou um cego, e ele era um cego desde que ele nasceu. É muito interessante agora no final, porque ele quer saber quem é Jesus. Aí a gente pensa assim, mas não é aquele que curou, mas quando ele curou, ele estava com o lodo e a lama nos olhos, então ele não viu. Ele foi lavar em outro lugar, quando ele voltou, Jesus não estava lá, então ele ainda não tinha visto Jesus. Mas olha que transformação radical, do começo para o final do capítulo na vida desse homem. Os judeus, isso inclui os próprios discípulos de Jesus, eles acreditavam em algo que a gente pode chamar assim de relação de causa e efeito. Se eu faço isso, o resultado é esse. Se eu faço aquilo, o resultado é outro. Então tudo tem uma explicação muito simples. E nessa explicação muito simples, dá para incluir todo tipo e sorte de doença. Se alguém está doente, é porque alguém pecou. Então você pode ver como é que o texto começa esse registro. A pergunta dos discípulos: alguém pecou, com certeza. Vamos descobrir quem foi. Qual que é a melhor maneira de nós descobrirmos? Vamos perguntar para Jesus: quem que pecou? Foi ele ou foram seus pais? É uma pergunta que deve soar muito esquisita na nossa cabeça. Porque como é que ele teria pecado antes de nascer para que já nascesse cego? E aí como é que a gente atribuiria pecado aos pais dele, se Jesus agora está cuidando dele, não dos pais dele? Mas é assim que era muito comum que os judeus pensassem na época. E de verdade, mesmo hoje em dia, não só entre os judeus também, é algo que acontece demais. Tudo vai bem com você,
tudo vai bem comigo, Deus cuida de mim. Começa a acontecer problema, Deus me abandonou. É mais ou menos esse tipo de atitude que nós encontramos nesses judeus. E é por causa disso, então, que eles querem saber. Tem que ter alguma explicação bastante simples para isso. E a gente observa também, então, a resposta que Jesus vai dar ali no versículo 3. Por que é que ele nasceu cego? Ele não nasceu cego por causa do pecado dele. Como eu já disse, fica uma situação muito esquisita da gente pensar dessa maneira. Não foi pecado dele. E Jesus responde assim: ele não nasceu cego por causa do pecado dos pais dele. Certamente os pais dele cometeram pecados. Seres humanos como eu e como você, pecadores. Mas a causa da cegueira daquele homem não era o pecado de seus pais, e Jesus disse isso claramente. Por que que ele nasceu cego? Deus estava para manifestar as suas próprias obras na vida daquele homem. Veja como é que Jesus diz isso no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Há momentos que acontecem coisas ruins, há momentos que nós não entendemos o porquê as coisas estão ruins, mas nós sabemos que Deus tem propósitos grandiosos de manifestar a sua própria glória, o seu próprio poder, sua graça, bondade e amor. Como é algo especial. Veja que Jesus disse qual era esse propósito, o que estava acontecendo, por que aquele homem era cego, antes da cura acontecer. E é nessa sequência, então, que ele vai realizar mais esse milagre. E como a situação principal aqui não é a cegueira desse homem, a causa dessa cegueira, em termos de ser o pecado de um ou de outro, mas sim a glória do Senhor, a própria palavra do Senhor faz com que a gente preste atenção não apenas àqueles acontecimentos, faz com que a gente preste atenção em quem é Jesus. E mais uma vez, aqui nesse trecho das Sagradas Escrituras, nós temos o privilégio de conhecer um pouco mais e um pouco melhor sobre quem Jesus é. Nós temos procurado caminhar aqui como igreja desde o comecinho do livro de João, já chegamos aqui no capítulo 9, e diversas vezes nós ficamos sabendo mais de Jesus pela apresentação, pela revelação que o próprio Jesus faz. Veja então o versículo 5, quando ele vai dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aqui algumas coisas importantes para nós observarmos também. Veja que Jesus está dizendo assim: enquanto estou no mundo. Jesus é quem criou o mundo. Agora, em carne e osso, ele está no mundo. Mas aqui ele já está dizendo: eu não vou ficar aqui para sempre desse jeito que vocês estão me vendo agora. Há algo para ser realizado nesse momento. Mas essa situação, ela não é definitiva. É uma situação que é temporária. O que inclusive já deve nos fazer aumentar a nossa atenção. É o próprio Deus que se fez homem, que veio habitar na terra como um de nós. Não foi um acidente, não foi um engano, não foi que alguém muito maldito empurrou ele lá dos céus e obrigou que ele ficasse aqui na terra aprisionado. Não, há uma missão a ser cumprida, mas é um período especial para que isso aconteça. Por outro lado, ele também vai dizer: eu sou a luz do mundo. A minha situação aqui na terra é temporária, mas aquilo que eu sou é algo que é definitivo. Antes que tudo existisse, eu já era a luz. Quando tudo veio a existir, eu criei, entre outras coisas, a luz. Quando o mundo caiu nas trevas do pecado, eu continuei sendo a luz da esperança. Agora aqueles que me conhecem, que creem em mim, recebem nova vida, passam a me enxergar como a luz do mundo. Faz essa comparação dessas duas situações. Alguém que é cego, pode estar a claridade que estiver, essa pessoa não enxerga. Mas aquela outra pessoa que enxerga muito bem e começa a apagar, luz por luz, apagando.
Aí já pensou, mas tem a luz lá de fora, apagou também. Mas tem a luz dos animais distantes, apagou também. Vai ficando aquele breu e você já não enxerga mais nada. Seus olhos funcionam muito bem, mas você está nas trevas. Jesus é a luz que acaba com a cegueira. Jesus é aquele que acaba com as trevas. Ele é assim, não é algo que é de vez em quando, ou que foi só no momento. Para todo sempre, por toda a eternidade, Jesus é a luz do mundo. E aqui então, o que Jesus está mostrando para nós é que não é a gente pensar apenas a questão da luz versus a escuridão. O enxergar versus o não enxergar. Aqui a oposição, o enfrentamento que Jesus faz como luz que ele é contra o pecado. Tem gente que acha assim, tudo muito bonito, né? Você é um ser iluminado. Olha, eu vejo assim, você brilha, né? Uma coisa assim, de uma superstição que a gente não consegue entender bem. Não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que ele é. Ele é a luz que derrota completa e poderosamente o pecado. Que bonito, Jesus dizendo que ele é a luz. Sim, é algo muito bonito, mas não é apenas beleza. É a derrota contra o pecado. Não veja apenas luz, que Deus ilumine meus caminhos, mas veja luz, o Jesus que pode me tirar do pecado. É isso que ele está anunciando aqui. Agora, para a gente pensar de forma bastante especial na nossa vida, e mais uma pergunta, então, que diferença isso faz? Jesus disse onde ele estava, ele disse quem ele era, e ele diz até mesmo o que ele faz. Como nós queremos estar na situação mais adequada possível diante do nosso Deus, então nós devemos responder perguntas que dizem respeito a nós mesmos. Eu sei onde Jesus está, mas e eu? Onde que eu estou? Eu estou aqui na Dutra, né? São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Aqui é onde eu moro, é onde eu vivo, essa é a minha condição. Aqui é a minha situação até então definitiva. Se tem alguma outra coisa, quem é que pode mostrar isso? É o próprio Deus. Agora, veja, Jesus presente no mesmo mundo onde nós habitamos. Algo que pode transformar a vida de você, que talvez esteja muito pertinho de Jesus, mas que pode transformar também a vida de você, que está muito longe de Jesus. Consegue refletir como é que isso pode fazer diferença na sua vida? Não apenas onde você está, mas quem é você? Porque Jesus é a luz do mundo, mas e você? E eu? Nós também somos a luz? A gente sabe que não, né? A gente pode encontrar pessoas que se acham assim, muito capazes, poderosas, assim, tentar viver uma autonomia, né? Mas essas pessoas, naquele dia de tempestade, que venta forte, que derruba a árvore, que acaba derrubando o poste, que apaga a luz, quando fica escuro na casa delas, elas não brilham. Elas não têm energia elétrica para ligar a geladeira. Nós não somos poderosos. Nós não somos santos e perfeitos. Nós não temos luz em nós mesmos por conta própria. Percebe a diferença entre nós e o próprio Jesus Cristo? Quem nós somos? Somos cegos. E a gente poderia se identificar exatamente com esse cego de nascença. Mas se você lembrar bem o que Jesus vai falar lá no final desse capítulo, ele vai falar de um outro tipo de cegueira. De gente que é cego porque acha que enxerga, mas não crê em Jesus. Ou gente que é cego porque sabe que precisa de Jesus e está buscando por essa transformação. E enquanto ela não acontecer, ela sabe, eu preciso de uma mudança na minha vida. Jesus é a luz do mundo, que mostra quem nós somos. Ó Deus, eu preciso de Ti. Distante do Teu amor,
eu não posso viver. Nós somos assim. O que você precisa? Você precisa de Jesus? Você precisa que Ele traga salvação à sua vida? Ou se você já foi salvo, você precisa que Ele traga orientação, consolo, ânimo, fortalecimento, restauração? Qual que era a única solução para os problemas daquele homem? Jesus. Você precisa de Jesus? Não veja essa história ou um trecho atrás do outro da Bíblia como apenas situações tão longe, tão distantes, embora tão belas e louváveis, que não tenham nada a ver com a minha vida ou com a sua. Nós estamos numa situação que nós precisamos de Jesus. Nós somos pessoas que precisam de Jesus. Nós sempre precisamos de Jesus. Seja porque Ele é quem pode nos tirar da morte e nos dar vida, seja porque uma vez que nós já recebemos vida, nós continuamos precisando sempre mais e mais dele. Mas vamos observar também, agora especialmente aqui do versículo 8 em diante, a maneira como algumas pessoas reagiram a isso tudo. Pode ser até como uma lição bem clara e direta para nós de como reagir a um milagre. Porque aqui as pessoas reagiram de maneiras diferentes. Nos versículos 8 a 12, nós temos os vizinhos daquele homem que tinha sido curado por Jesus, o ex-cego, como o presbítero Diógenes disse. Quais são as reações que nós encontramos na vida desses vizinhos? Uma delas é que eles ficaram confusos. É ele mesmo? Será que a gente não está confundindo? Não, tem alguma coisa esquisita. Não, é você, mas tem alguma coisa diferente agora. Então tem essa confusão, essa bagunça de pensamentos, sentimentos e conversas. Mas além dessa confusão, uma outra reação é que eles vão ficar curiosos. O que aconteceu? Quem é que fez isso com você? Onde é que ele está? A gente quer saber. Aqui a Bíblia não registra quais talvez fossem já os desejos dessas pessoas, as intenções. Por que eles queriam encontrar a pessoa que curou o cego? Será que era para pedir alguma coisa para eles também? Será que era só para ver se ele estava fazendo mais milagres? Será que era mera curiosidade ou era muito mais do que isso? Não sei, mas há, além dessa confusão, também esse tipo de curiosidade. E aí quando nós vemos ali no versículo 12, eles perguntam para o cego, ele não vai saber a resposta, mas eles perguntam, onde é que ele está? Então pelo menos alguns desses vizinhos tiveram também essa reação de querer encontrar com Jesus. Teve confusão? Teve curiosidade? Mas também teve esse desejo sincero, falar, a gente quer encontrar essa pessoa que fez uma maravilha tão grande na sua vida. São algumas reações que a gente encontra aqui entre os vizinhos. Mas a gente também tem na palavra do Senhor, especialmente versículos 13 a 16, algumas reações que os líderes religiosos tiveram. É gente que sabe da palavra de Deus, é gente que ensina a palavra de Deus, é gente que sabe muito bem, e às vezes sabe de cor e salteado, passagens do Antigo Testamento, em que o Senhor operou feitos poderosos, grandes milagres. Você imagina qual que é a reação que a gente deveria esperar dessas pessoas. Mas vamos ver aqui. Quando os vizinhos tiveram contato com aquele cego, eles levaram então até os fariseus. O que os fariseus fizeram? Vamos questionar, vamos investigar. Vamos aqui para uma sessão de interrogatório, um momento difícil. Olha a reação ao milagre. Não tem dúvida, aquele homem era cego, agora ele pode ver. Mas os fariseus vão gastar tempo com o quê? Com esse interrogatório. Além dessa reação, esses líderes, eles vão se concentrar no assunto errado. Veja só, um homem foi curado, recebeu um milagre em sua vida. E tem gente procurando quem é que realizou o milagre.
Os líderes religiosos estão falando assim: que dia que é hoje? Hoje é sábado. Sábado, porque o sábado, sabe como é que é o sábado, né? O sábado, porque no sábado, o sábado é importante. O que foi que aconteceu mesmo? Não sei, mas foi uma coisa errada, porque foi no sábado. Sendo que Jesus, inclusive, em algum outro momento, vai falar com eles: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E agora eles estão preocupados com o sábado. E Jesus? E o milagre? E o poder? E o amor? Eles estão concentrados no assunto errado. Agora, além disso, além de gastar tempo questionando o homem e se concentrando no assunto errado, eles vão entrar num conflito entre eles. Veja ali o finzinho do versículo 16. Como é que um homem pecador pode fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Não, ele é pecador. Não, ele não é. Ele fez, ele não fez. Ele é um charlatão, não é de verdade. É isso, é aquilo. Eles ficaram discutindo entre eles. Nós esperamos, isso é quase automático, natural, que aqueles que nos lideram na nossa fé sejam os primeiros a quererem estar junto de Jesus. E infelizmente isso não aconteceu naquele dia, infelizmente isso não acontece outras vezes também. Mas olha que tipo de reação tão deprimente que nós encontramos nesses homens, que conheciam tão bem as palavras, mas que estavam vivendo como se fossem cegos. E aí, então, nos versículos 18 a 23, a gente vê que os pais desse homem, a gente não sabe exatamente a idade, né? Se é mais jovem ou mais velho, mas os pais deles são chamados para o interrogatório. Eles não se conformam. Enquanto os pais não chegam, eles não sossegam. A gente lê o texto assim, um versículo depois do outro, mas passou algum tempo aqui, teve algum intervalo, não sei quanto. Onde que eles moravam, estavam mais perto, mais longe, foi fácil de encontrar, quanto tempo demoraram para chegar, mas quando eles chegaram, eles tiveram que responder algumas perguntas àqueles líderes, e aí nós vemos algumas reações também na vida dos pais. Uma delas é que eles vão confirmar o milagre. Esse é o nosso filho, ele era cego e agora ele está vendo. Não tem dúvida. Então há essa confirmação da parte dos pais. Eles vão ter, junto disso, uma atitude que é como se fosse assim de proteger o filho. Havia já uma informação, que não era só um boato, de que se alguém começasse a defender e elogiar demais a esse mestre Jesus, seria expulso da sinagoga. Então eles estão ali, olha só que situação, né? Alegres porque o filho agora enxerga, mas preocupados que eles não se vejam numa situação difícil, mas o filho também não. Então eles tentam sair pela tangente. Não, é ele mesmo. Ele não está mentindo. Ele é inocente. Não acusem ele de nada, não. Mas nisso de confirmar o milagre e tentar proteger o filho, a reação deles também vai incluir esse medo. Ai, e agora? E se a gente aqui for expulso da sinagoga? A gente não quer isso para a gente. Então assim, é ele mesmo, senhor líder fariseu. Mas ele já tem bastante idade, então ao mesmo tempo joga ele na fogueira. Ficaram com medo. É até um medo que nós não vemos no jovem, ou no homem, no ex-cego. Que ele, assim, parece até que tranquila e seguramente ele vai responder, sem se preocupar com as consequências da resposta dele. E as respostas de alguém que não é uma liderança religiosa são admiráveis, diante daqueles que deveriam entender muito bem o que ele já entendia. Que é o que nós vemos, inclusive, nos versículos que vêm a seguir. Mas com isso, mais uma vez, nós somos abençoados pelo Senhor nosso Deus, para que além de observar tantos desses fatos e acontecimentos, nós tenhamos a alegria de conhecer mais disso que é a missão de Jesus.
Isso está estampado na situação toda, mas de forma tão especial ali nos versículos 39, do 29 até o final do capítulo. Veja que esse homem, ele creu em Jesus. Quando ele está sendo questionado, ele não tem dúvida, ele não tem receio, ele não tem ressalvas, não, é ele. Até ele quem diz, como é que ele é pecador e realiza milagre? Ah, você é discípulo dele, e ele não fala assim, não, eu não sou não. Quer comparar com outra pessoa? Faz uma pausa aí, vamos pular na história lá para frente. O Pedro, conhece o Pedro, né? O apóstolo, aquele que disse que não conhecia Jesus não. Esse homem aqui, ele não conhecia, mas ele não negou que era discípulo. Pelo contrário, olha a evangelização aí inclusive, né? Vocês querem ser discípulo dele também, não é isso? Por que ele está dizendo assim? Por que essa postura? Porque ele creu em Jesus. Isso nos ajuda a olhar então ali para o versículo 39, que quando Jesus esteve aqui sobre a terra, a sua missão era nos levar a crer nele. E ele fez isso de diversas maneiras, ou em diversos momentos, usando até mesmo milagres. Aqui é uma situação que a gente vê claramente que Jesus curou e que a pessoa que foi curada creu em Jesus. Mas veja que por mais alegria que nós possamos encontrar nisso, ao olhar para o versículo 39, nós conhecemos mais um aspecto dessa missão de Jesus. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Jesus é amor, é paz, é perdão, restauração, comunhão e esperança. Mas aqui Jesus está dizendo, eu também sou o Deus da justiça. Jesus nos ama, mas Jesus também é alguém que exerce, que executa juízo. O Senhor nosso Deus, Ele não deixa de lado o seu amor por causa da sua justiça, mas Ele também não deixa de lado a sua justiça por causa do seu amor. E aqui é uma situação em que nós vemos isso acontecendo de forma prática, porque há pessoas que estão se aproximando de Jesus e estão vendo claramente, e temos pessoas que estão se revoltando contra Jesus e estão ficando cegas para a sua própria condenação. Já naquele momento, a situação daqueles que não queriam crer em Jesus era terrível. Se nós nos alegramos, e sim, devemos confiar nesse grande e poderoso amor de Jesus Cristo sobre a nossa vida, nós também devemos lembrar que aquilo que Ele realizou na cruz é juízo. E não tem como não ser assim. Porque uma das nossas maiores satisfações em Deus é saber que na cruz Ele julgou o pecado. Se Ele não exercesse juízo, nós não estaríamos livres do pecado, e afinal de contas Ele não teria nos salvado, seria apenas uma ilusão. Há algumas pessoas que querem fazer uma versão que pode parecer interessante de vez em quando, mas que quem olha seriamente percebe que não tem como assim, Jesus é amor, Jesus vai perdoar todo mundo, Ele não vai condenar ninguém. Não vai condenar ninguém, então Jesus é um inútil. Para que isso tudo? Ele foi questionado, ele foi perseguido, ele pisou no chão de terra batida, que nem eu e você. Para que isso? Mas é pelo amor. Ok, entenda quem é Jesus, o que é o verdadeiro amor. É alguém que não se contenta em ver aqueles a quem Ele ama presos ao pecado. E como é assim, Ele tem que ser justo o suficiente, e isso é perfeição,
para julgar o pecado e para nos tirar da condenação. Aqueles que se mantêm rebeldes contra ele estão debaixo do juízo por causa disso. Jesus está dizendo claramente desse amor, mas também desse julgamento. E o que nós percebemos, tanto por essa verdade, como pelas pessoas que estão ali ao redor dele, e mesmo por essa fala dele, de que quem vê, de repente, ficou preso ao seu orgulho e se torna cego. E quem sabe que precisa de Jesus, busca por ele com fé e passa a enxergar. Ou, como ele vai dizer também no outro momento, que eu sempre acho muito curiosa a maneira como Jesus coloca essa situação. Ele fala que os sãos, ou as pessoas que estão com saúde, não precisam de médico. Os doentes, sim. E aí a pergunta que fica na minha cabeça tá: e quem é que não precisa de médico? Você pode até argumentar comigo, depois você fala: não, mas eu não preciso, minha saúde está boa. Eu vou ter que te perguntar assim: tá, como é que você sabe que sua saúde está boa? Eu não estou sentindo nada. Então, você não está sentindo nada, mas o que te garante que você não tem uma doença? Não, é porque eu fui no médico. Ah, você já foi no médico então. Foi o médico que disse que você está com saúde. Ah, então você precisa do médico. Percebe? E o que garante que alguém que esteja com a saúde 99,9% boa agora, amanhã não vai estar doente? Ou de outra maneira, Jesus está dizendo que todo mundo está doente. Tem gente que reconhece, tem gente que não reconhece. Jesus está dizendo que todo mundo é cego. Tem gente que reconhece, tem gente que não reconhece. Mas tanto numa vez como na outra, Jesus está dizendo uma mesma verdade. Quem tem contato comigo, Jesus, não continua a mesma pessoa. Ou melhora, ou piora. Isso eu acredito que aconteça até entre a gente, né? A chance de você se aproximar de mim e se tornar uma pessoa pior é muito grande, por causa dos meus defeitos, por causa das minhas falhas. Eu não sei se eu consigo trazer alguma coisa de bom para você por conta própria. Eu acredito que não. Agora, você pode conviver comigo algum tempo e falar: não cheira bem, mas não cheira mal. Não fez diferença. Alguma diferença fez. Mas às vezes em escala muito pequena. A gente transita e convive com pessoas assim num contato tão superficial que às vezes parece que não faz diferença. Às vezes assim, o cobrador do ônibus, sabe? Você pega sempre o mesmo ônibus, mesmo horário, muitas vezes ali com o mesmo cobrador. Você não sabe o nome dele, você nunca conversou com ele. Mas se um dia você entrou lá e ele estava dormindo, ou ele estava mal-humorado, ou se ele estava cantando, se ele estava alegre, você lembrou disso agora. Tem algum impacto. Agora, quando é diante de Jesus, e aqui eis a nossa atenção principal, não tem como nós estarmos diante dele e continuarmos os mesmos. Aquele homem que era cego teve contato com Jesus e foi transformado. Qual foi a transformação maior que aconteceu na vida daquele homem? Ele creu em Jesus. Outras pessoas, e ali você vê que no versículo 40 diz que tinha fariseu que estava perto, também tiveram contato com Jesus. Mas o diagnóstico que Jesus vai dar é que eles estavam ficando cegos. Não encare as oportunidades que o próprio Deus tem dado a você, de encontros tão especiais com Jesus Cristo, como: não, tudo bem, é a mesma coisa, já tinha ouvido falar sobre isso, eu já sei como é que é, eu já aproveitei isso. Não, é uma oportunidade de mudar para melhor, que se você não aproveita, vai fazer com que você mude para pior. E é isso que está acontecendo aqui. E isso está registrado na palavra do Senhor para o nosso entendimento, para que ao vermos qual é a missão do Senhor Jesus Cristo, de nos levar a crer nele, que ele é um Deus de amor, mas também de juízo, nós aproveitemos ao máximo todas as oportunidades de transformações que sejam benditas, sem qualquer desperdício, descaso, sem qualquer perigo de nos tornarmos, afinal de contas, cegos, mesmo que antes a gente estivesse enxergando. Como é que você entende, então, essa declaração de Jesus? É uma declaração que Jesus fez lá atrás, para aquelas pessoas, que tinha a ver com aquele momento?
ou uma declaração que tem a ver com algumas pessoas, que talvez sejam religiosas, ou que tenham cometido pecados que a gente considera muito grave, ou você entende que essa declaração de Jesus tem alguma coisa a ver com a sua vida, e isso é algo extremamente importante para você. Vou usar o exemplo aqui de uma maneira de entender isso da forma errada. A forma que um pastor pode entender isso. Esse texto aqui é para quem ainda não recebeu Jesus no coração. Então eu vou falar para essas pessoas que elas precisam de Jesus no coração. Não tem nada a ver comigo, porque isso já aconteceu na minha vida. É um entendimento errado. Certamente Jesus está falando com pessoas que ainda não receberam a graça da salvação. Talvez seja você. E creia no amor de Jesus Cristo, de trazer você até esse momento da sua vida para receber a salvação nele. Mas isso também tem a ver comigo. Também tem a ver com cada um de nós aqui. Não é uma declaração qualquer de uma pessoa qualquer. Isso tem a ver com a minha vida. E eu devo me colocar diante dele, pedindo por quebrantamento, por fortalecimento na minha fé, por perseverança na caminhada cristã, por mudanças que ainda precisam acontecer. Aquele homem, ele nem sabia até então qual que era a aparência de Jesus. Aqueles fariseus já tinham visto Jesus. Então vê que às vezes a gente está talvez mais perto desse grupo aqui, que já viu e acaba se tornando teimoso e resistente, ou acomodado. Não pode ser assim, nem comigo e nem com você. Como você entende essa declaração de Jesus? Quero perguntar a você também. Você já vê com os olhos da fé? Ou ainda é cego? A pergunta aqui não é se você sabe alguma coisa de Jesus ou não. Se você conhece algumas histórias da Bíblia ou não. Se você acredita naquilo que está escrito na Bíblia ou não. Mas é se essas verdades entraram em você ou ainda não. De novo, aquele homem não tinha tido contato com Jesus antes. Então era isso que ele precisava. Talvez seja isso que você precise. Agora, aquelas outras pessoas, elas já sabiam. Tinha gente ali que dava aula. Apesar de continuarem na cegueira. Não é o que eu sei. Não é só o que eu acredito. É essa confiança que é radical e completamente transformadora. Vou usar aqui um exemplo que é bem pobrezinho. Né? Eu posso acreditar, quem sabe, que amanhã vai fazer um dia extremamente ensolarado. Mas eu vou esperar amanhecer, passar um pouquinho para saber se eu vou sair de bermuda, regata e chinelo na rua. Que eu posso acreditar, até na previsão do tempo. Mas eu não vou já agora vestir calção e regata. Ainda que tem o pessoal que sabe aí que o pastor ainda esqueceu o paletó em casa hoje, está passando um pouco de frio aqui. Não é que eu acreditei que ia ficar calor, não, é esquecimento mesmo. Então assim, esse acreditar, às vezes é muito na conveniência. Se fosse fé, eu já podia pôr a regata agora. Percebe a diferença entre saber, esse acreditar superficialmente, e a fé que é dada pelo próprio Deus ao seu coração, para que você creia nele, custe o que custar, enfrentando o que precisar enfrentar, como aquele homem enfrentou, você já vê, já enxerga com os olhos da fé, a fé que é dom de Deus. Ou por própria bondade e poder do Espírito Santo sobre a sua vida, você está percebendo agora que você não enxerga, mas que Jesus, que é a luz do mundo, pode mudar essa situação na sua vida. O que precisa mudar em você? Na vida daqueles líderes tinham muitas coisas que precisavam mudar. Na vida daquele homem que até então era cego, também tinha mudanças que precisavam acontecer. O que precisa mudar na sua vida? Quem ainda é cego, precisa passar pela mudança que é da salvação em Jesus Cristo.
Quem já foi salvo por Jesus Cristo precisa mudar até o dia de Jesus voltar. Quais são as mudanças que precisam acontecer na minha vida? Eu preciso conhecer e confiar mais. Eu preciso ser mais humilde. Eu tenho que mostrar essa luz que é Jesus para outras pessoas. Eu preciso valorizar mais a própria presença graciosa de Deus na minha vida. Quais são as mudanças que precisam acontecer em você? Pense sobre isso, mas não pense apenas com a sua cabeça sobre isso. Peça ao Senhor que mostre a você o que precisa mudar em você. Provavelmente, com pouco tempo, você consegue dar uma olhada assim em geral. Aquela pessoa precisa dessa mudança, aquela outra pessoa assim, aqui e tal. Mas Jesus quer mudar a sua vida, como a minha também. E é por isso que nesse momento nós vamos falar com Ele de forma bastante pessoal e particular. Vamos falar com o Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, que deu olhos abertos àquele que era cego. Para que essa declaração de amor, de justiça e de salvação toque a nossa vida. Para que nós sejamos preenchidos pela fé em Jesus. Para que as mudanças que Ele sabe que precisam acontecer em nós, aconteçam de forma tão poderosa e maravilhosa. Vamos orar ao Senhor durante alguns instantes de silêncio. Daqui a pouco eu farei uma oração em voz alta. Ó nosso Deus, que maravilha o Senhor operou na vida daquele homem tantos anos atrás. Que alegria o Senhor nos dá de olharmos para a Tua palavra e encontrarmos esse registro que abençoa o nosso viver, que alegra o coração daqueles que já foram salvos pelo Senhor, libertados das trevas do pecado, que podem enxergar com os olhos da fé quem é Jesus. E, entre outras coisas, contribuir com a propagação do Teu Santo Evangelho. Vemos aqui, ó nosso Deus e Pai de amor, uma mensagem que é de salvação, uma mensagem que nós podemos compartilhar com outras pessoas que ainda estão presas ao pecado. Vemos aqui também, ó Deus, esse convite precioso do Senhor para aqueles que ainda estão cegos, e assim que nós pedimos por graça e salvação, àqueles que ainda estão presos ao pecado, Deus, liberta-os, dando uma nova vida em Jesus Cristo, o único que é poderoso e capaz, gracioso e amoroso, para transformar o viver. Sabemos, ó Deus, que precisamos de Ti. Pedimos auxílio do Senhor para reconhecermos isso com maior clareza, com maior intensidade, mas também com maior confiança. De nós não tentarmos mudar aquilo que o Senhor é quem vai mudar em nós. De nós não resistirmos a algumas mudanças que são desagradáveis. De nós não permanecermos em alguma situação que possa ser confortável para a gente e que pode cegar o nosso entendimento e o nosso coração. Ó Deus, é tão especial ver a maneira como o Senhor foi trabalhando na vida daquele homem, de forma que ele foi curado, que ele creu no Senhor, e então o Senhor mesmo o encontrou. Esse privilégio de andar junto ao Senhor, que o Senhor também nos dá hoje, pela presença e condução do Teu Espírito na nossa vida e na vida da Tua igreja. Nos aproxima de Ti, ó Deus. Desperta em nós esse desejo, essa necessidade
de estarmos mais e mais perto do Senhor, de crermos em Ti, de vivermos o Teu amor, de anunciarmos a salvação, em nome de Jesus. Amém.